9, verso 9. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 9. Irmão, que atmosfera, não é verdade? Que presença de Deus. Que coisa linda. A minha sensação é de fazer que nem Pedro fez com Jesus no cimo do monte lá, sabe, Mateus 17. Bom é estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas e vamos ficar aqui direto. Não quero mais sair daqui não. Glória a Deus. É muito bom estar onde Deus está. Já abriu a sua Bíblia? Amém? Diz assim o texto, Mateus 9, a partir do verso 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Será que a gente consegue colocar o texto na tela? Mateus 9, verso 9. Eu queria ler junto com você, meu irmão, minha irmã, esse único verso que nós vamos meditar nessa noite na palavra do Senhor. Mateus, capítulo 9, verso 9. Abra o céu, o teu reino vem. Aleluia. Vamos ler todos juntos? Amém? No 3, tá bom? 1, 2, 3. E Jesus curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai bendito, muito obrigado, porque nós não estamos lendo nenhuma outra coisa a não ser a Tua Palavra. E nós reconhecemos o poder que a Tua Palavra tem sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Ó Deus, o poder de transformar a nossa vida. E ó Deus, nós te rogamos, na verdade te imploramos, fala conosco agora. Não nos deixe passar por aquela porta da mesma maneira que entramos. Na verdade, nós já sabemos, por causa da Tua presença nesse lugar, nós já fomos transformados, nós já fomos tocados, a chama já começou a arder dentro de nós. Ó Deus bendito, nós cremos na Tua presença e na manifestação da Tua presença aqui. Por favor, Senhor, agora usa a Tua palavra com poder e graça para poder quebrar fortalezas, sofismas, ó Deus, na nossa mente, no nosso coração, cadeias que o diabo colocou sobre a nossa vida, a fim de que quando saiamos daqui, Senhor, possamos ter a certeza inabalável de que tivemos um encontro contigo nessa noite. Faça isso, Senhor, nós te devolvemos, nós te tributamos, nós te entregamos toda a honra, toda a glória, toda a dignidade, toda a exaltação, todo o louvor. Nós declaramos, Senhor, que nenhum nome será mais elevado do que o Teu nome nesse lugar. E nós declaramos também, Senhor, que nenhuma pessoa será mais importante do que a pessoa do Espírito Santo entre nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Sabe, enquanto eu estava aproveitando a minha tardezinha do meu dia dos namorados, do meu Valentine Days, ok? Gostou aí do meu inglês, né? Eu estava sentado lá com Natália, a gente estava conversando e eu estava meditando um pouco sobre essa palavra e me veio um insight na memória que eu acredito que foi o próprio Espírito Santo. E eu queria que você pensasse na seguinte realidade. Talvez você já passou por isso. Vamos usar até o exemplo da Betina. Nós acabamos de ver o vídeo da Betina, uma missionária que abriu mão de tudo e foi para o Paraguai. E ela foi para o Paraguai e ela está vendo milagre acontecer como se fosse, não sei, irmão, eu não conheço a Betina, mas só pelo fato dela falar que pessoas estão sedentas pela palavra de Deus, isso para mim já é motivo suficiente para acreditar que ela está vivendo milagre lá.
E eu não sei quanto a você, mas quando a gente assiste alguns vídeos assim, você já se sentiu inspirado pela história de alguém? Você já se sentiu inspirado pela vida de alguém? Por alguém que você olha e fala assim, eu queria ser como essa pessoa. Meu Deus, eu queria que a minha vida fosse tão relevante, eu queria, sabe, Filipão, que Deus me usasse da maneira que usa esse cara aí. Eu queria que Deus me usasse da maneira que Ele usa essa mulher aí. Você já se sentiu assim por algum momento na sua vida? Você já criou expectativa no seu coração de fazer assim, olha, meu Deus, como que eu queria? Como que eu queria alcançar esse lugar que essa pessoa está alcançando? Sabe, isso às vezes acontece com muitos filmes. Já viu aqueles filmes de superação em que as pessoas conseguem passar por vales terríveis e elas conseguem transpor aqueles vales? Sabe, tem um filme que eu vi que me impactou até o dia de hoje. O nome do filme é A Procura da Felicidade, do Will Smith. E ele passa assim, violentamente, uma situação complicada. E ele batalha, irmão. E chega no final. Eu vou falar porque esse filme é muito velho. Você não vai zangar comigo que é spoiler, não é verdade? Ele chega no final e... Depois você reclama, tá bom? Ele chega no final do filme e ele tem uma nota, eu não sei, eu só sei que ele só tem uma nota na carteira dele. E ele está no final de um estágio complicadíssimo que ele acha que ele não vai passar para aquela empresa. E chega o chefe dele, o bambambam da empresa, de um prédio, o dono de um prédio, sabe daqueles arranha-céus de Nova York? O cara chega e fala assim, cara, eu estou sem dinheiro nenhum. Será que você pode me emprestar $10 para pagar o táxi? E ele abre a carteira, irmão, e ele só vê os $10. E ele é um pai solteiro, completamente duro, completamente sem dinheiro, e ele olha para aquilo ali, e sabe aquele chocolatinho que você está dentro de casa, que a pessoa pede para você e você vai fazendo assim, ó. Ou então, você quer, mas não pega em nome de Jesus? Parece que o Smith, ele pega aquela notinha e faz assim, irmão, ó. Tá aqui, ó. E ele fica completamente sem dinheiro. Pouco tempo depois, eu não lembro do filme, e ele é chamado na sala, e ele tem a certeza que quando ele está sendo chamado na sala daquele figurão, ele vai ser demitido, ele vai ser dispensado. E aquele camarada olha para ele e fala assim, parabéns, você foi admitido. Ele não consegue se conter, irmão, porque ele conseguiu vencer. E é uma história real. Ele desce do prédio e fica tão emocionado, vibrando, que daqui a pouco bate aquele senhor no ombro dele de novo e devolve os $10. E diz o filme, conta o filme no finalzinho, né? Já te contei o final do filme, você nem percebeu, viu? que ele depois ele vira um mega empresário. Quantos de nós já não temos histórias inspiradoras assim? Pessoas que a gente olha e fala assim, eu queria ser, eu queria alcançar esse lugar. Só que quando eu olho para mim, eu olho para minhas debilidades, eu olho para minha fraqueza, eu olho para os meus traumas, eu olho para os meus problemas, eu acredito que isso aí não é para mim. Eu acho que não vai dar. Eu acho que eu só vou achar bonito e às vezes vou até chorar no final da história, mas eu acho que isso não é para mim. Nós estamos no mês de missões e eu queria falar com você sobre a história de alguém que foi extraordinário, mas que também foi improvável. Esse menino, nome dele é Mateus. E existe, antes da gente entrar propriamente no texto, existe uma história. Na verdade não é uma história, é um comportamento judeu da época, que vai mostrar para a gente muito da história de Mateus. Muito da história de Mateus. Eu queria que você, eu sei, na verdade, eu não preciso nem pedir, eu estou olhando para você, sei que você está super atento, mas não deixa nada escapar isso do seu coração. Sabe como é que era a história de um menino, ou como um menino judeu se desenvolvia naquela época? Eu fiquei na dúvida se eu já tinha falado isso aqui ou não. Aí eu falei assim,
Deus está colocando no meu coração, eu vou falar. O menino judeu, quando ele nasce, eles não têm alfabetização comum. Eles não levam o filho para a escola e aprendem o método que nós temos aqui hoje. À época, dos 0 aos 6 anos de idade, aquele menino, ele estudava somente a Torá, Filipão. O que é a Torá? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ele estudava a Torá. Basicamente esses 5 livros. E ele se desenvolvia e ele estudava, até o ponto em que ele fazia uma provinha simples para saber se ele poderia continuar estudando. A partir dos 6 anos ele era avaliado e se ele passasse, ele tinha o direito de continuar os seus estudos até os 10 anos de idade. E aí, dos 6 até os 10 anos de idade, ele ganhava o direito de estudar o restante da lei e alguns profetas. Perdão, ele ganhava o direito de estudar os livros históricos e salmos. Dos 6 aos 10 anos. Pastor, e se ele não passasse? Calma aí que a gente já vai falar. Primeiro ele tinha uma prova aos 6 anos de idade. Passou, ganha o direito de estudar até os 10. Aos 10, ele continua estudando um pouquinho, ele acrescenta até os 12. Quando chega aos 12, ele faz uma prova. Mais ou menos regula aquela, de repente você já deve ter ouvido falar de bar mitzvah, que é um procedimento judaico em que o menino se torna homem. É mais ou menos regula nessa idade, nessa etapa em que esse menino, ele faz de novo uma prova. E dessa vez é uma prova oral com os rabinos da época. E os rabinos avaliavam ele. E se ele passasse, aí sim ele ganharia o direito de estudar todos os profetas e a lei. A partir daí ele ia desenvolver o seu plano de estudo e quando fosse lá para os seus 18 anos de idade, pelos seus 15 a 18 anos de idade, ele ia procurar um rabino. E o rabino, ele procuraria o rabino da sua preferência, porque a época tinha entendimentos diferentes da lei. Isso é um assunto para outro momento, mas tinham interpretações diferentes da lei, e aquele menino ele tinha o direito de procurar o rabino que ele se identificava mais, e ele procurava aquele rabino, e ele falava assim, olha, deixa eu te seguir. Aquele rabino fazia uma nova prova com ele, e se tivesse satisfatória ao rabino, a interpretação do rabino, ele começaria a ser seguidor daquele rabino, discípulo daquele rabino. Pastor, e se ele não passasse lá quando tinha 6 anos? Se ele não passasse lá quando ele tinha 6 anos, ele voltaria para a casa dos seus pais e assumiria a profissão do seu pai. O que a gente pode ver que aconteceu com quem, irmãos? Com Jesus. Lucas relata muito bem isso, que Jesus, ele ficava com seu pai. Jesus aprendeu o ofício de seu pai. Jesus aprendeu a carpintaria. Por quê? Porque se a religião virasse e falasse assim para ele, olha, você não estudou o suficiente, você não é apto, você não pode continuar os seus estudos. Você tinha que voltar para casa e você ia aprender o ofício do seu pai. E você ia se desenvolver no ofício do seu pai. Tá tudo bem aí? Tudo bem, né? Maravilha. Vem comigo aqui, irmão. Perdi o fio da meada. Onde é que a gente estava? Meu Deus, estou com medo agora. Fala, Ezequiel, para mim. Profissão do pai. Eu só fiz isso para saber se vocês estavam atentos. Ele voltava e assumiria a profissão do seu pai. Foi isso que aconteceu com Jesus. Só que preste atenção numa coisa. Diz o texto que Mateus, esse menino, Mateus, olha aí a sua Bíblia, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. O que era coletoria naquela época, irmão? Era cobrador de imposto. Presta atenção, irmão. Se existia uma raça que tanto judeu quanto romano odiava, essa raça era o coletor de impostos.
E aqui eu acredito que eu já fiz alguma menção sobre isso. Não lembro. Mas como é que funcionava o coletor de impostos? O coletor de impostos funcionava da seguinte maneira. Roma cobrava R$50 de imposto ao judeu. E quando o judeu ia lá pagar R$50, o coletor de imposto virava e falava assim, não é R$50 mais não, agora é 70. Ou agora é 80. E aí aquele judeu ficava indignado, mas pagava os 80, porque tinha que pagar os 80. E quando ele entregava, quando esse coletor de imposto ia entregar para Roma o imposto coletado, ele entregava só 35 ou R$40, dizendo que o judeu não tinha conseguido pagar o imposto porque era pesado demais. Está dando para entender? Então ele era o tipo de cara corrupto que ganhava dos dois lados. Ele era o mediador, o intermediário pelo qual o dinheiro passava, e porque o dinheiro passava entre ele tinha como se aproveitar, ele tinha como roubar. Então nem judeu, nem romano gostava de coletor de imposto. E se você prestou atenção na explicação que eu te dei até agora, e eu sei que você prestou, você vai me fazer a seguinte pergunta: pastor, mas se o menino judeu, ou ele segue a carreira de religioso, ou então ele assume a profissão do seu pai. Então o pai dele era coletor de imposto? Não, o pai dele não era coletor de imposto. Então o que aconteceu? Provavelmente o que aconteceu com Mateus, diz alguns historiadores, analistas, foi que ele não teve uma boa formação familiar. Ele teve uma família desestruturada. Não sei se o pai dele tinha morrido ou a mãe. Eu só sei que ele não tinha uma formação adequada. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso, porque o texto diz que Jesus partiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Presta atenção, meu irmão. De repente você está sentado aqui, está se sentindo numa coletoria de impostos. Pastor, mas eu não sou ladrão, não é isso que eu estou falando. Mas você está sentado aqui se sentindo de um jeito que você poderia entregar muito mais, mas não está conseguindo. Você sabe que a sua vida tem potencial de produzir muito mais, mas não consegue. Você sabe que você tem criatividade, habilidade, capacidade para entregar muito mais, mas você está sentado no banco, como se fosse uma coletoria de impostos, e você está ali e a coisa não muda. Porque você já tentou, talvez, ir a alguns lugares ou algumas pessoas e foi rejeitado. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. A religião pode ter rejeitado você, mas nessa noite Jesus hoje nos chama, te chama. A religião, você precisa correr atrás e cumprir uma série de regras para você ser aceito. Jesus passa onde você está sentado. Talvez num lugar de desânimo, de tristeza, de dor, de frustração, de medo, de vergonha. A boa notícia é que Ele está aqui e está olhando para você. Que isso, pastor? O texto está dizendo. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus. E eu penso que nessa noite, como assim, pastor? A Bíblia me garante que onde 2 ou 3 estiverem, ali eu estarei. E a Bíblia também me garante que quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para tornar fortes aqueles cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor passam nesse lugar, nessa noite, e olham exatamente para você. E talvez você senta em alguns lugares, talvez não aqui, mas talvez em casa, se sentindo inapropriado, inadequado, se sentindo incapaz, se sentindo infeliz, acreditando que esse negócio não é para você, e que isso aí é especial para pastores ou para pessoas mais talentosas do que você. Mas nessa noite a Bíblia nos garante, pelo texto bíblico, que Ele está passando, está olhando para você. E talvez você poderia colocar um outro nome aqui.
Talvez você poderia colocar, viu um homem ou viu uma mulher chamada, me permita, Talita. Viu um homem chamado Marcão. Jesus passou os olhos, e viu uma mulher chamada Rebeca. Jesus passou os olhos e viu um homem chamado Wesley. Jesus passou os olhos e viu Eric. Jesus passou por esse lugar e viu Wagner. Meu Deus, você está aqui mesmo? Diga amém, irmão. Meu Deus, viu Evaldo, viu Felipe, viu Tiago, viu Elisa, viu Ezequiel, viu Luciano. Meu Deus, isso não é empolgação, isso é a verdade da palavra de Deus. Viu Mazinha, viu Ramiro de Sá, viu Luciano, viu Sidneia. Bom dia, igreja. Viu Serginho? Nessa noite, é a noite que Jesus separou para que você percebesse que Ele não está olhando para outra pessoa. Ele está olhando para você. Seus olhares, o seu olhar está direcionando você. Está olhando dentro dos seus olhos, enxergando as tuas tristezas, as tuas dores, enxergando as tuas angústias, os teus medos, enxergando que você é incapaz, enxergando inclusive o teu pecado. E percebendo que você está num lugar chamado coletoria de impostos. Irmão, deixa eu te perguntar nessa noite, em nome de Jesus, qual é a coletoria que você está sentado? Sabe como é que era uma coletoria? Eu gosto muito de... Você já percebeu que eu gosto de filme, não é verdade? Eu gosto de uma série que eu acho que desde antes Deus trazer a gente para cá, eu já falava dessa série aqui. The Chosen. É uma série maravilhosa. Assiste. E se puder, oferta, porque é gratuito. E lá exemplifica muito bem isso. Mateus, ele está sentado dentro de uma casinha, irmão. Ele está sentado dentro de uma casinha e tem uma gradezinha. E ele fica ali sozinho, sentado, num ambiente frio, sem contato com as pessoas, esperando a pessoa vir pagar. E ele nessa série, ele é um camarada tão malquisto, mas tão malquisto, que a única pessoa que quer andar perto dele é um cachorro. E hoje em dia as pessoas têm tanto medo de se relacionar que preferem chamar cachorros de filhos do que terem filhos. Fechei o parênteses. Mas não existe lugar escuro que você esteja sentado que os olhos dele não possam alcançar. Não existe condição humana. Não existe tristeza, não existe incapacidade, não existe dor, não existe medo, não existe nada absolutamente que possa impedir os olhos dele de alcançar os teus olhos nessa noite. Era um menino completamente inadequado, a religião tinha rejeitado ele, irmão. Por quê? Porque Mateus passou por exatamente aquele processo que eu narrei aqui para você. Em algum momento da vida dele, alguém virou para ele e falou assim: rapaz, você não presta para isso. Menino, procura outra coisa para fazer, porque você não é adequado para isso. Não serve para você. Esse negócio de Deus não é para você. Esse negócio de orar pelas pessoas não é para você. Esse negócio de orar, de jejuar, não. Esquece, esse negócio não é para você, não. E que? Profetizar? Não. Esquece isso. Falar de Jesus, rapaz, a sua vida não está digna para isso, não. Preste atenção. Não é com você, não. E a gente continua sentado na coletoria de impostos, ligando o Netflix da nossa vida e assistindo a vida de outras pessoas. E a gente se inspira falando assim: nossa, como que eu queria ser como essa pessoa. A boa notícia para você é que a porta da coletoria está aberta e o mestre está te chamando.
Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse... Deixa eu te dizer uma coisa. Você está com a tua Bíblia ainda aberta? Dá uma olhada no versículo aí. Jesus virou para Mateus e não deu explicações a ele. A única coisa que Jesus fez foi falar. Você consegue falar mais forte? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Tem muitas coisas que Deus não vai nos dar explicações. Tem muitas coisas que vão parecer que estão mal resolvidas. Tem muitas coisas que vão aparentar que estão erradas, inadequadas. Não se trata de entendimento, se trata de posicionamento. Se você tivesse uma chance de mudar a sua vida, se você tivesse uma chance de realizar os seus sonhos, se você tivesse uma chance de ser aquilo que você sempre sonhou em ser, você perderia essa chance? Segue-me. Sabe, o chamado de Jesus, ele não dá muitas satisfações, Evaldo. Jesus é um camarada que às vezes parece meio esquisito. Me permita falar isso. Mas parece que a gente às vezes não consegue compreendê-lo muito bem. Talvez você não consiga compreender o caminho de Deus na sua vida, nem aquilo que Ele está fazendo. Você só precisa decidir obedecer ao seu chamado. Eu vou repetir para você entender. Você não precisa entender aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você só precisa decidir obedecer ao chamado dEle na sua vida. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus não é chamado, Gabi, de linha de chegada. Em João, capítulo 8, ele diz assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Deus não diz eu sou a linha de chegada, eu sou o final, ele diz eu sou o caminho. A exemplo de Abraão, ele chama Abraão e fala, Abraão, levanta, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não tem satisfação, só tem um chamado e a sua obediência, talvez se você tiver determinação para obedecer o chamado de Deus hoje. Meu Deus do céu. Sabe o que Deus tem preparado para você? Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que jamais entrou na tua mente, na tua consciência, é aquilo que Ele tem preparado para aqueles que amam a Deus. É isso, meu irmão, minha irmã. Pastor, eu não sei para onde estou indo, eu também não sei, irmão. Mas eu sei que a mão que me segura não vai me largar até o último dia. Pastor, você entende tudo que acontece na sua vida? Eu não entendo, meu irmão, mas eu sei que aquele que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim da minha vida, aleluia. Você só precisa nessa noite tomar uma posição, porque Mateus, diz o texto, segue-me, diz o texto, ele se levantou. Era um menino completamente inadequado. Preste atenção, pense em Mateus quando fosse um menino pequenininho, como desses que a gente orou aqui agora. Olhava para aqueles grandes rabinos, Tiagão. Olhava para os rabinos sonhando em ser como daqueles caras. Porque se você for em Israel até o dia de hoje, a coisa mais valorizada ou mais prestigiada é ser um rabino. Aqui no Ocidente, a gente quer ser, as crianças querem ser o Homem-América, o Capitão América, o Homem de Ferro. Lá eles querem ser rabinos. E pensa nisso, Tiago. Pensa nisso, meu irmão. Uma criança vendo e falando assim, olha, isso não dá para mim, não dá para mim. Até uma hora que o próprio Deus encarnado, o verbo vivo que desceu do céu,
aquele que tem o mundo inteiro nas suas mãos, aquele que disse haja e ouve, aquele que deu ordem aos firmamentos, aquele que botou água nos mares, aquele que estabeleceu o firmamento, aleluia, aquele que tem nome na sua mente de cada estrela no céu, passa por ele e olha para ele e diz: segue-me. O próprio Deus, não é mais um rabino, não é mais uma estrela, não é mais uma personalidade famosa, é o próprio Deus que está chamando você. Não é um pastor, não é um líder, não é alguém motivado, é o Espírito Santo chamando você. Quem é esse pastor? É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Gideão, o Deus de Davi, o Deus de Luciano, o Deus de Sidneia, o Deus de Tiago, o Deus do pastor Robson, o meu Deus, o seu Deus, irmão. É Ele que está te chamando. Não é um ministério, não é alguém, é Ele que está te chamando. E sabe, nós estamos no mês de missões. E a minha oração nesse mês é que pra gente parar de assistir só os vídeos dos missionários e começar a arregaçar as mangas e começar a fazer alguma coisa. Eu sei que é difícil dar glória a Deus por isso, irmão. Eu sei que é difícil. Mas essa foi a visão que Deus colocou no coração do nosso pastor. Eu vejo meu filho Pedro, ali, se amarra em futebol. Eu também gosto de futebol, e a gente fica vendo as histórias dos jogadores e tal, e a gente vê uns camaradas assim, tipo Vinícius Júnior, vai. Eu sei que se você gosta de futebol, já ouviu falar de Vinícius Júnior? Claro, né? Meu Deus, como não, né? Tá certo. Um menino que nasceu, presta atenção aqui comigo, irmão. Um menino que nasceu em São Gonçalo. São Gonçalo é uma parte periférica do Rio. O menino nasceu em São Gonçalo. O menino, quando podia jogar videogame, jogava videogame. Sabe quem ele escolhia, irmão? Você está comigo? Diz amém. Sabe quem ele escolhia no videogame para ele jogar? Ele escolhia Benzema. Ele escolhia o Gareth Bale. Quem entende de futebol sabe o que eu estou falando aí. Sabe o que aconteceu com a vida dele? Ele começou a jogar do lado do Benzema e do Gareth Bale. Irmão, já passou o tempo de você ficar lendo as histórias dos homens que andaram com Deus. Chegou a hora de você começar a andar com Deus, escrever a sua história com Deus. É isso que eu estou falando com você, sabe por quê? Porque um menino que foi inadequado, foi rejeitado, esse menino decide escrever um evangelho. Você está comigo mesmo? Diga amém. Um menino decide escrever, um menino que não prestava para nada, um coletor de impostos, um cara qualquer, decide escrever, Filipão, um evangelho. Vou escrever esse negócio aqui. E adivinha só o que acontece? Depois de 2000 anos, existe um povo em Campos dos Goitacazes lendo a história de um menino que não tinha nada para dar certo, mas se transformou numa potência nas mãos de Deus. O que você acha que Ele pode fazer com você? Meu Deus do céu. E você vai dizer para mim o quê? Eu não aguento, eu não sei, eu não posso, não consigo. Eu também não sei, eu também não posso, eu também não consigo. Mas eu peguei os meus 5 pães, 2 peixes, peguei a minha família, botei do meu lado, saí da minha terra, da minha parentela, da onde eu estava 21 anos e vim para cá com a disposição de ser usado por Deus. Deus também pode e quer te usar. Você vai continuar contribuindo, mas deixe o seu coração arder nesse tempo, para você se transformar. Não aquele que lê a história dos avivamentos, mas aquele que escreve a história dos avivamentos. E eu sabe o que é avivamento, irmão? Avivamento é esse lugar aqui entupindo de gente se entregando para Jesus Cristo. Eu vou repetir para você entender. Avivamento é esse lugar entupindo de gente se entregando para Jesus Cristo. Avivamento é aquele batismo sendo cheio de água, aquele batistério sendo cheio de água todo santo mês, com 10, 15, 20, 30 pessoas sendo batizadas ali.
Sabe o que é avivamento? Avivamento é você pregando para a tua família, para o teu filho, para a tua filha, para a tua mãe, para o teu pai, e ele se convertendo, e você entrando junto do batistério ali com o pastor, para batizar aquele que você pensou que nunca ia se entregar para Jesus. Sabe o que é avivamento, irmão? Avivamento é quando o índice de criminalidade começar a baixar aqui, porque existe alguém, um jovenzinho, que decidiu orar e colocar a vida, e daqui a pouco o pessoal para de começar a usar maconha, e quem sabe não tem fome de Bíblia, que nem lá no Paraguai. Meu Deus, você está aqui mesmo? Diga amém. Avivamento é isso, irmão. Deus está te chamando para mudar, para você sair da ponta da história. Parar de ser o cara que liga a televisão e fica admirando a vida das pessoas, para se tornar protagonista. Como que eu faço isso, pastor? Eis-me aqui. Envia-me a mim. Envia-me a mim. Pastor, eu não sei falar. Pastor, mas eu sei fazer bolo. E olha que o povo aqui sabe fazer bolo. Então, irmão, chama alguém que está perdido, leva lá para tua casa, ou então bota numa célula. E ensina essa pessoa a fazer bolo. Enquanto ela faz bolo, começa a pregar o evangelho para ela. Pastor, não sei fazer nada, só sei jogar bola. Sabe jogar bola, irmão? Beleza. Sexta-feira nós estamos arrumando um futebolzinho daqui da igreja. Demos um nome até, por favor, não se escandalize, não demos um nome de peladinha, pelada. Estamos jogando sexta-feira. Sabe o que acontece? Sabe qual é o meu sonho, irmão? É botar 70, 80 homens para jogar bola lá, fechar aquele negócio, 5 horas de pelada direto. Sabe por quê, irmão? Porque quando acabar, nós vamos jejuar e nós vamos pregar Jesus Cristo para a vida daquela povo. E aquele povo vai se converter e vai vir aqui para o batismo. Aqui. Você está aqui mesmo, irmão? Deus não está chamando outra pessoa não, irmão. Deus está chamando você. Para escrever a história. Sabe qual é uma das coisas mais incômodas do Evangelho de Jesus Cristo? É que todas as vezes que Ele fala, Ele nos coloca no canto e a gente precisa decidir para onde a gente vai. É como o livro de Deuteronômio que diz assim, olha, eis que ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe agora. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ser neutro. Não dá para ficar parado, estático. Deixa eu te falar, o propósito de Deus para a sua vida não é vir no domingo à noite, sentar no banco acolchoado, com ar-condicionado adequado, com louvor que é uma bênção, receber uma palavra e voltar para casa e não fazer nada. Os olhos do Senhor passam desse lugar nessa noite, olham para dentro dos seus e com gentileza e firmeza dizem: segue-me, segue-me, segue-me. Eu vou fazer de você pescadora de mulheres. Eu vou fazer de você pescador de homens. Eu vou fazer de você um evangelista. Eu vou fazer de você um mestre. Eu vou fazer de você um pastor. Eu vou fazer de você um profeta. Eu vou fazer de você um líder de célula. Eu vou fazer de você um ministro de louvor. Eu vou fazer de você uma pregadora. Eu vou fazer de você... Nas minhas mãos você pode ser muito mais do que aquilo que você acredita que é. Eu queria muito, mas queria muito orar pela sua vida agora. Na verdade, nessa tarde, eu já orei pela sua vida. Para que esse mês de missões seja um start na nossa vida, para que a gente comece a se movimentar, ir além, no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. Você quer orar comigo? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Vamos orar.
Pastor, eu acho que eu não consigo. Eu sou inadequado. Mateus também era. Deixa eu te falar, Moisés era gago. Davi era pequeno e franzino. Elias era careca. Ou Eliseu era careca. Mefibosete não tinha as pernas. Mas a palavra nos garante que Elias, sendo homem como nós, orou aos céus e pediu para que não chovesse. Durante 3 anos e meio não choveu. Eu amo a frase do pastor Paul Yang-Shu que diz: Deus não tem filhos prediletos. Se Ele fez na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, Ele pode fazer em qualquer lugar. E se Ele fez comigo, Ele pode fazer com qualquer pessoa. Eu sei que você já está de olho fechado e está de cabeça baixa. Eu queria te pedir para que você fizesse agora a oração mais honesta que você conseguir. Do seu jeito, a sua maneira, do seu jeito de falar. A gente vai cantar uma canção. E enquanto a gente canta essa canção, eu queria que você orasse e falasse com Deus. Visita-nos, Espírito Santo. E há um propósito eterno, e há uma razão para a existência, e ambições e outros sonhos, e que um dia cairão ao chão. Um dia cairão ao chão, e te ter como o maior tesouro, e te amar como a nenhum outro, e tua grandeza descoberta, e toda a terra saberá, e toda a terra saberá. Somente tu és digno de exaltação. As coisas deste mundo ante a ti perdem valor. Somente tu és digno de exaltação, e tu serás reconhecido, Rei dos corações, e Tudo é pra tua glória, e tudo é pra o teu nome, e tudo é pra tua glória,
Derrama a tua glória em mim. Te servirei em qualquer lugar. Eu quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama a sua glória em mim. Te servirei em qualquer lugar. Eu quero ver tua beleza. Será que você tem coragem de fazer essa oração nessa noite? Usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua glória em mim. Derrama a tua glória em mim. Eu vou te servir da maneira que o Senhor quiser. Só me envia. Conta comigo. Eis-me aqui. Ah, sim. E usa-me em qualquer lugar. Derrama a sua glória em mim. Te servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está visitando aqui a nossa igreja? Você decidiu agora, nessa noite, pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero sair desse lugar de tristeza, de desânimo, de dor, de medo. Eu quero sair desse lugar. Eu não aguento mais viver desse lugar. E eu estou entendendo nessa noite que Jesus, Ele está olhando para mim e Ele está falando comigo. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Faz um sinal para mim, irmão. Levanta a tua mão aí, que eu quero orar pela sua vida nessa noite, consagrando. Existe alguém aqui no nosso meio que deseja entregar a vida para Jesus? Existe alguém aqui? Eu queria fazer outro apelo para você que quer se envolver além, quer ir além, quer se entregar para a obra de Deus, quer se entregar nas mãos de Deus, quer se entregar para quem sabe ser um missionário. Pastor, mas eu não tenho chamado para ir para a África, mas eu quero pregar no meu colégio, eu quero pregar no meu trabalho, eu quero pregar onde eu for, eu quero me posicionar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero usar o que eu tenho, o dom, o talento, a criatividade, a capacidade, eu quero investir esse negócio no reino, porque eu quero ver vidas sendo transformadas para a glória do nome de Jesus, a partir da minha vida. Você quer fazer essa oração? Sai do seu lugar, vem aqui na frente rapidinho, para a gente orar. Vem rápido, vem rápido. Se Deus falou com você, amém. Se não falou, está tudo certo, não tem problema. Aleluia. Deus te abençoe, meu filho. Aleluia. Sai mesmo. Não fica com vergonha, não. Sai dessa coletoria. Sai desse lugar cinzento, apático, desanimador que você tem ficado. Se posiciona hoje. Pastor, mas eu já fui quantas vezes? Eu cansei de ir quantas vezes, mas nessa noite Ele está te chamando. Nessa noite os olhos dele estão passando, aleluia. Tem gente vindo, tem gente saindo. Deus não chamou os mais habilidosos, Deus não chamou os mais criativos, Deus não chamou os mais capazes, os mais talentosos. Deus chamou gente simples, gente indouta, gente que parecia que não ia dar em nada, mas foi transformada em discípulo para a glória dele. Gente que a sombra passava e curava, aleluia. É essa vida que Deus tem para você, irmão. O que você está fazendo sentado ainda aí, irmão? Meu Deus do céu. Se Deus falou com você, sai do seu lugar, aleluia. Deus abençoe, Deus abençoe. Vem mesmo, se coloca diante de Deus. Se coloca diante de Deus. Eu quero ser enviado, eu quero pregar o evangelho. O meu coração ardeu. Eu quero sair desse lugar desanimador, desalentador. Eu quero ser protagonista. Eu quero pregar o evangelho. Aleluia, Deus abençoe. Eu sei, irmão, presta atenção numa coisa. Eu sei que nessa noite está existindo uma batalha. Existe uma batalha muito grande, muito forte. Sabe para quê? Para que você não se posicione, para que você não saia do seu lugar, para que você não se manifeste. O diabo quer exatamente isso. A inércia, a paralisia, o alimento do prazer. Mas sabe de uma coisa nessa noite? Não existe nada melhor do que fazer parte daquilo que Deus está fazendo na terra. Não existe nada melhor do que fazer parte daquilo que Deus está fazendo na terra. Você precisa vir? Vem, a gente vai cantar um pouco mais.
Enquanto a gente canta, vem, sai do seu lugar. Pastor, eu não sei, eu só sei que eu estou aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Se Deus fez na vida de Mateus, um menino que, aleluia, se Deus fez na vida desse menino, Deus pode fazer na minha vida. Vamos lá, vamos lá. Quebra as cadeias, quebra as cadeias.